A tomada de decisões dentro de um projeto é algo muito importante. A todo instante nós tomamos decisões. Decisões sobre fornecedores, decisões sobre espaço a ser ocupado, decisões sobre recurso a ser utilizado, decisões sobre tecnologia a ser empregada. Então, algumas formas de decisão são autocráticas, top-down, vem de cima para baixo. Outras formas de decisão são mais participadas, umas são menos formalizadas, outras são mais formalizadas. Eu queria mostrar a vocês rapidamente o que é o método paramétrico para a tomada de decisões, né? É uma forma que nós temos de, primeiro, identificar como vou avaliar. Segundo, que eu possa medir através destes parâmetros as alternativas que eu tenho. Então, o ideal é que nós tenhamos, né, pensemos nos parâmetros até antes de termos as alternativas, senão nós podemos eventualmente até nos dirigir por uma ou outra alternativa, ok? Depois devemos pensar então nos parâmetros com isenção, tá? Devemos registrar os dados, ok? E alguns parâmetros são impeditivos, ok? Então, olha que coisa interessante. Eu tenho este método de tomada de decisão que vocês estão vendo, ou seja, é um roadmap aí que eu posso utilizar da identificação do problema até a implantação da solução. Mas o método paramétrico, né, que é esse que vocês estão vendo na tela agora, ele tem uma primeira definição do objetivo, depois dos critérios de avaliação, né, que são dois tipos de critérios de avaliação. O primeiro tipo de critério de avaliação é aquilo que nós conhecemos como deveres. Deveres são critérios que as alternativas têm que atender. Caso uma alternativa não atenda, né, ela já é eliminada, eu já nem perco tempo desenvolvendo alternativas ou analisando aquela alternativa, ok? Então, isso é um critério muito importante. O outro critério que é muito importante é o que nós chamamos de desejos. Desejos são elementos que me auxiliam a diferenciar entre as diversas alternativas. Digamos que essa alternativa 5 e essa alternativa 2 tenham saído porque não atenderam aos deveres. Então, tanto a alternativa 1, quanto a alternativa 3, quanto a alternativa 4, serão avaliadas em função desses desejos, ok? Quando a gente escolhe os desejos, um elemento importante é que a gente tenha um peso relativo para eles. Ou seja, aqueles desejos que são mais desejáveis, aqueles que são eventualmente menos desejáveis, ok? E uma vez nós tenhamos definidos tanto deveres quanto desejos e seus respectivos pesos, nós começamos então a listar as alternativas que nós temos para que sejam todas elas avaliadas. Elas passam então por esse conjunto de deveres, como aqui eu listei, algumas morrem, né, porque não atendem aos deveres, e outras passam então a ser avaliadas em função do atendimento aos desejos. Recebem para cada um dos desejos uma determinada nota, que quando multiplicada pelo peso, me dá um valor total. Podemos ver um exemplo, né, na escolha de um fornecedor de máquinas aí. Então, antes de termos as empresas A, B e C como alternativas, né, nós estabelecemos os deveres. Olha, deve ter uma ponte rolante de 220 volts e trifase, com misturador também, e uma esteira transportadora idêntica, ok? Antes ainda de vermos as alternativas, pensamos nos nossos desejos, né? Eu queria o menor custo dos equipamentos, o menor custo de manutenção, que fosse pronta para produção e que o tempo de parada fosse mínimo, ok? E óbvio, né? Eu dei pesos
para mim o mais importante era que o custo fosse o menor possível e que a produção dela fosse a maior possível, que eu teria o desempenho posterior na produção. Depois, o terceiro critério é o custo de manutenção, que foi avaliado, ganhou um peso 9, e o tempo de parada, né, seria o quarto parâmetro a ser avaliado. Então, tendo esses critérios definidos, nós trouxemos informações da empresa A, da B e da C, que por sorte atenderam, né, a todos os critérios, né, aos nossos deveres. E nós, em função da diferenciação, por exemplo, aqui eu tenho o valor das máquinas, né? Então, aquela que tem o menor valor, que é da empresa A, ganhou a nota 10, porque é a que melhor atende a esse quesito. Quando eu multiplico a nota pelo peso daquele item, eu tenho um valor total aqui, tá? E assim nós fazemos linha a linha desse critério. E o que acontece? Eu totalizo. Aquela alternativa que tem o maior valor total é a alternativa escolhida. A grande vantagem, então, deste método é que eu registro, pondero e ajusto as visões das pessoas para que a escolha seja mais bem desenvolvida. Experimente utilizá-lo.